Queridos irmãos e irmãs, familiares que estão presentes para alegrar dessa data tão querida, eu dizia nas missas de manhã que quando nós vivemos intensamente a nossa vida, o tempo passa mais rápido. E fazia a comparação, quando está numa fila de um banco, uma fila de lotérica, por mais que dure 1 hora, parece ser uma eternidade. Mas irmãos, quando estamos fazendo algo que gostamos, ou estamos junto de alguém que apreciamos muito, passa 3, 4 horas e nem vemos as horas passarem. Eu posso dizer que esse ano de padre aconteceu exatamente assim. De todos os anos da minha vida, esse primeiro ano como sacerdote foi o mais rápido. Não digo que eu vivi perfeitamente o meu sacerdócio. Não digo que eu acertei em tudo que eu fiz. Não, cometi muitos erros, reconheço, mas estou de pé porque não aceito jamais ficar no chão. E essa deve ser a decisão de cada um de nós. Nunca se compactuar com o chão, com a derrota. Não desistir é um lema que carrego desde quando eu escutei a primeira vez o meu chamado, quando eu tinha 14 anos de idade. Nunca desistir dos planos de Deus. Nunca me vi capaz do que sou hoje. Nunca me considerei digno de ser padre, mas sabia que aquele que me chamava me capacitaria. Isso me deu força, isto me dá força até hoje e não me deixa jamais nenhum segundo me orgulhar. O grande perigo para os padres é o perigo da vaidade, deles acharem que o bem que estão fazendo é pela própria bondade. E conhecendo a história como eu conheço a minha história, eu sei que é tudo de Deus. Então quando alguém fala alguma coisa de bem, quando alguém me elogia em algo, eu não tenho nenhum motivo para me encher, para me orgulhar, porque eu sei que tudo vem de Cristo. Temos que reconhecer, irmãos, que toda a bondade que podemos fazer só vem dele. Hoje é uma dupla festa. A igreja no mundo inteiro comemora Cristo, Rei do Universo. Me lembrava, estava na casa da Dona Nega hoje mais cedo, para entregar a chave para ela, é a nossa sacristã. Conversava com o esposo dela sobre os cristreiros no México que foram perseguidos por serem cristãos. E eles tinham entre eles um lema. A saudação deles era: viva Cristo Rei. E eles repetiam: que viva. E hoje quero fazer com vocês: que viva Cristo Rei. Que viva Cristo Rei. Eles foram mortos por causa de Cristo. Todos conhecem a história daquele mártir que morreu naquelas terras criança. Ele disse: eu prefiro morrer do que renegar a Cristo. E as pessoas apontando uma arma na cabeça dele disse: olha, você é apenas uma criança, você tem uma vida toda para seguir, basta renunciar a esse Cristo, basta dizer não para tudo isso e tudo será em paz. Mas não, ele escolheu a morte para que Cristo Rei vivesse. A igreja celebra no mundo inteiro essa realidade. E quando falamos que Jesus é Rei, nós também temos que fazer a pergunta: onde está o seu reinado? Todo rei tem o seu reinado, tem os seus súditos, tem os seus guardas, tem os seus castelos, o seu império, a sua comitiva, tem os seus escravos, os seus leais escudeiros. E onde estão? Onde está o reinado de Cristo? Mas antes de responder essa pergunta, precisamos ter muita certeza e muita segurança de quem é Jesus Cristo. Parece ser uma coisa óbvia para nós, mas o padre sempre se assusta quando numa catequese, numa crisma, ou quando ele visita uma escola, ele faz a pergunta mais simples do mundo: quem é Jesus? E as pessoas não sabem responder. Sim, no mundo de hoje as pessoas não sabem quem é Jesus. Dizem que ele é um cara bacana, até sabem que ele morreu na cruz, uns dizem que ele é um profeta. Mas a resposta verdadeira, que é Deus, quase ninguém consegue dizer. Pronto, nós temos aqui a essência de nosso Senhor. Jesus Cristo é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, encarnado, feito homem.
Ele estava lá na criação do universo. Jesus estava lá na criação de Adão e Eva. Estava lá na criação dos anjos, porque Ele, junto com o Pai, no Espírito Santo, fez todas as coisas. É o que professamos a nossa fé. É o que em breve vamos dizer no credo: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. Sim, na teologia atribuímos a criação ao Pai, mas o Filho, no Espírito Santo, todos foram criadores. A Santíssima Trindade. Jesus Cristo é Deus. E esta verdade também nos leva a uma outra conclusão. Deus, sendo o Criador de todas as coisas, tendo todo o universo em suas mãos, Ele tem o poder, do estalar de dedos, criar uma outra estrela, um outro universo, talvez uma outra realidade. Deus tem o poder de fazer tudo o que Ele pode. Tanto é que Ele criou tudo que nós conhecemos que existe. Ele tendo tudo em suas mãos, o que Ele escolhe fazer? Morrer numa cruz. O Rei digno de toda a glória poderia ter nascido no berço de ouro, mas nasce numa manjedoura, num lugar onde os bois, as vacas comiam. Poderia ter nascido num castelo, mas escolhe uma gruta. Poderia ter a sua própria casa onde morar, mas nem isso Maria e José conseguiram. Ninguém quis abrir as portas para o nosso Senhor. O Rei de toda a glória poderia ter sido coroado com uma coroa cheia de pérolas, esmeraldas, pedras preciosas. Mas qual coroa nós vemos na cabeça de Cristo? A coroa de espinhos. Era uma forma de ultraje dos romanos, uma forma de ironizarem aquele acontecimento, porque Jesus se dizia Rei dos judeus, e os romanos não viam nenhuma realeza naquele homem, e como forma de humilhar Jesus Cristo, colocaram uma coroa de espinhos em nosso Senhor, e como forma de deboche diziam: salve Rei dos judeus, e batiam em Jesus, cuspiam no seu rosto, davam bofetadas, e falavam todas as palavras de baixo calão conhecidas. Esse é o nosso Deus, que grande mistério de amor. Tudo isso para se fazer um conosco. Por isso, queridos irmãos, nós não temos o direito de falarmos que estamos sozinhos neste mundo. Por mais difícil que seja a vida, por mais que os problemas, as tempestades, as provações tentem nos derrubar, Deus está muito mais perto de nós do que nunca na humanidade. Dizia isso domingo passado e repito. Nunca tivemos a chance, mais do que um dos nossos avós, mais do que nunca, de estar mais perto de Deus. Como era difícil, né, Vó Madalena? Ir numa igreja antigamente, na roça? Como era difícil. Primo Marcelino, você conhece os tempos antigos? Como era difícil se confessar com o sacerdote. Hoje você mora em Goiânia, temos o Santuário Sagrada Família que tem confissão 24 horas. Como é tão fácil ser católico hoje? Antigamente as pessoas não sabiam ler nem escrever. Hoje nós sabemos ler e escrever, temos a Bíblia em PDF, temos a Bíblia em Word, temos a Bíblia online, temos a Bíblia, para quem não sabe ler, temos em áudio, narrada pelo Cid Moreira, grande voz do Brasil. Nós temos todas as oportunidades, temos o site do Padre Paulo Ricardo, temos o canal do Frei Gilson, temos o Padre Orvelante, temos o Padre Cidasquanto, o Padre Sediquilá, temos as irmãs do Instituto Reset, temos milhões de lugares para aquecer a nossa fé, crescer no amor a Jesus Cristo, conhecer esse Rei do Universo, mas nos acomodamos. Quando as coisas começam a ficar fáceis demais, o ser humano é assim, ele se acomoda. Vede que grande amor de Deus que se manifesta. Sabemos quem é Jesus. Ele é o Rei do Universo. Ele é Deus. E se nós somos os seus filhos, somos o quê? Herdeiros do reino. Temos o direito à sucessão. Mas, queridos irmãos, o nosso tesouro não está aqui neste mundo. Escutamos hoje no Evangelho, no versículo 27, Jesus dizendo esta verdade que deixou Pilatos constrangido, na verdade frustrado. Por quê?
Pilatos esperava que Jesus falasse: sim, o meu reino está aqui, em breve meus guardas vão chegar e me libertar da prisão. Não, o que Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, porque se meu reino fosse deste mundo, viriam meus guardas me libertar da mão dos judeus. Esse é o mistério, irmãos, da nossa salvação. E compreendido para nós, como diz São Paulo na carta aos Gálatas: loucura para os judeus, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos, mas salvação para todos aqueles que creem. Queridos filhos, somos filhos do Rei. Mas quantas vezes em nossa vida preferimos ser filhos do pecado, escravos do pecado? A festa de hoje nos faz lembrar que existe dois reinos: o reino de Deus e o reino do pecado. O reino de Deus, quem reina é Jesus. O reino do pecado, quem reina é o demônio, com os seus súditos. De qual lado nós queremos estar? O padre atende muitas pessoas toda semana, em média umas 100, 150 pessoas. E uma coisa eu posso perceber: a pior escravidão que existe é a do pecado. Uma pessoa me falava esses dias: padre, quando eu peco, eu me sinto sufocado, eu me sinto escravizado, eu me sinto mal, triste. E eu dizia: isso, este é o preço do pecado. O preço do pecado é a escravidão. O pecado vem com uma oferta: sereis livres. E aqui nos lembramos do que aconteceu no Gênesis, quando Adão e Eva pecaram. O que a serpente disse para Adão e Eva? Podem comer do fruto proibido, porque vocês, quando comerem desse fruto, os vossos olhos se abrirão e vos tornareis deuses. Esta é a promessa do pecado. Eles aceitam essa promessa mentirosa e o que recebem? O castigo, a morte, o sofrimento. Este é o fruto do pecado, e cada um, uma vez ou outra, já experimentou isso na própria vida. Aonde teremos a liberdade? Aonde? Em Jesus. As pessoas mais felizes que eu conheci nessa terra, mais livres, são aquelas que aos olhos do mundo são as mais presas. Quando eu fui no Espírito Santo com meu irmão, em janeiro, visitamos o Carmelo. Aquelas irmãs que vivem dentro das grades. Não vi nenhuma irmã triste, nenhuma irmã chorando, desesperada porque está presa naquelas grades. Porque, irmãos, a pior escravidão não é a física, não é de estar numa prisão fisicamente, mas a pior escravidão, pior prisão é aquela que nós conscientemente entramos. A prisão emocional, a prisão dos sentimentos, a prisão das paixões desordenadas que ainda muitas vezes reinam dentro de nós. Cristo, o Rei do Universo, veio para arrancar isso de nós, para nos libertar, porque Ele quer que você e eu estejamos com Ele no reino dos céus. Ele quer que quando acabar o nosso tempo aqui na terra, quando acabar a nossa estadia, estejamos ao lado do trono da glória. Esta é uma verdade de fé. Mas o reino de Deus, queridos irmãos, de certa maneira já começa aqui. Sim, o reino de Deus não é neste mundo. Quando Jesus disse mundo, Ele se refere a tudo que concerne a esta realidade material. Não está nas glórias, não está nas honras, nos reconhecimentos, no dinheiro, no ouro, na fama. Não está ali o reino, nem a glória, nem a felicidade do homem. Mas o reino de Deus já começa no coração de cada um. Quando aceitamos que Jesus é de fato o Senhor de nossas vidas. Quando reconhecemos que Jesus Cristo é o único capaz de nos dar felicidade. O único lugar que encontramos paz, irmãos, é no Senhor. E até quando vamos bater a cabeça na parede? Até quando vamos ficar caindo, achando que fora dele seremos felizes? Jesus Cristo hoje te faz um convite para voltar para Ele, para que Ele seja de fato novamente o centro de nossas vidas, que Ele seja a nossa maior meta,
Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não veio do céu, não se encarnou para se fazer presente no cálice lindo como esse. Este é o cálice da minha primeira missa. É a segunda vez ou terceira que estou usando. É lindo o cálice, o presente do Padre Bruno, lá de Jaraguá. Mas Jesus não veio do céu para ficar aqui dentro, sabia? Isso aqui é uma passagem temporária de Jesus. Ele veio do céu, diz Santa Teresa d'Ávila, para fazer morada em nós. Que o nosso coração seja o trono aonde Ele pode estabelecer o seu reinado. Mas para que Jesus reine em nós, é preciso que a gente deixe algo para trás. É sempre assim, irmãos. Quando aceitamos e deixamos que o Senhor Jesus seja o centro da nossa vida, automaticamente e naturalmente precisamos deixar algo de lado. Todos nós, cedo ou tarde, perceberemos isso. Que não tem como seguir a Cristo, dizer que eu amo e viver uma vida dupla no pecado, é impossível. Olhemos para o próprio Evangelho. Todos aqueles que Jesus chamou tiveram que deixar algo. São Mateus teve que deixar a sua fama, a sua honra, o seu poder. Ele era cobrador de impostos, ele tinha muita estima entre os romanos. Em nossa linguagem, ele tinha muita moral com os romanos. Tinha muito dinheiro, tinha casas, vestes luxuosas. Deixou tudo. Maria Madalena teve que deixar o seu pecado. Teve que deixar a vida de adultério que ela estava. O ladrão, no último segundo, do lado da cruz, teve que deixar o seu orgulho e arrepender-se publicamente. A primeira confissão em público, na cruz. De um lado, crucificado Jesus, tinha dois ladrões. Um que xingava nosso Senhor, falava palavras de blasfêmia, e o outro que dizia: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A primeira confissão pública dos pecados. Se arrependeu de tudo o que fez e recebeu o perdão de Deus. Que Nossa Senhora, a Rainha do Universo, interceda por nós. E eu te convido hoje, após a comunhão, onde faremos um profundo silêncio, permita que nosso Senhor de fato seja novamente o Rei da sua história. Que Ele possa de novo tomar as rédeas da sua vida. Mas para que Jesus entre, é preciso tomarmos uma decisão. Porque precisamos também deixar algo para trás. E eu não posso dizer para você o que você precisa deixar. Só eu sei o que eu preciso deixar. Só você sabe o que é preciso deixar, para que Cristo Rei seja o centro de nossas vidas. Que viva Cristo Rei! Que viva Cristo Rei! Que viva! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!